Bom, galera, semana passada, infelizmente, por algumas dificuldades, eu não consegui postar o vídeo, mas esse vídeo é referente à da semana anterior, beleza? Sexta-feira agora vai ter mais um vídeo de correção e revisão de aulas, beleza? Potenciação é sobre uma multiplicação em sequência, né? Quando a gente tem uma soma consecutiva, a gente pode simplificar ela para transformar ela numa multiplicação. Ao invés de fazer 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 e fazendo devagarinho, a gente pode fazer 7 vezes 5 e saber que vai dar 35. Então eu sei que se eu somar 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 daria 35, né? A gente faz essa soma consecutiva, né? Você tem lá, vou botar aqui. Bom, eu botei aqui na tela rapidinho só para a gente poder fazer essa explicação. Se eu faço 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, né? Estou somando 7 5 vezes. A gente consegue simplificar essa soma consecutiva, uma soma do mesmo valor. A gente simplifica isso numa multiplicação. Então o número que repete é o 7. Então a gente vai fazer 7 vezes a quantidade de vezes que ela repete. No caso está repetindo 5 vezes, a gente vai fazer 7 vezes 5. Pega o número que repete, certo? Coloca aqui o número que repete e a quantidade de vezes a gente coloca aqui. E aí a gente pode fazer essa conta de uma maneira mais prática, mais rápida. 7 vezes 5, 35. Mas é uma conta que para a gente poder fazer, a gente precisa ter a tabuada na cabeça para ser útil, né, de alguma forma. Ou pelo menos você conseguir simplificar de algum jeito, né? Por exemplo, às vezes quando eu vou fazer 6 vezes 8, pode ser um pouco complicado você saber de cabeça 6 vezes 8, mas eu tenho de cabeça que 6 vezes 6 é 36, né? 6 vezes 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica difícil fazer isso aqui, né? Você poderia ir somando de 6 em 6, mas a gente tem a opção de, por exemplo, eu não sei quanto que é 6 vezes 8, mas isso aqui, essa parte aqui, ó, essa parte aqui eu posso juntar em 6 vezes 6, porque eu tenho de cabeça as potências, né? Que eu vou explicar hoje, que é pegar um número e multiplicar por ele mesmo, e porque é bastante usado. E aí 6 vezes 6 a gente sabe que é 36, né? 36 mais 6 mais 6. Aí você conta, né? Faz as somas parte a parte. A gente usa a multiplicação, essa soma consecutiva aqui, a gente transforma numa multiplicação para fazer uma conta mais simples. Para você não ter que ir somando 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, mais 6, 30, mais 6, 36. Eu já sei que 6 vezes 6 é 36, então a gente já parte dali. E aí 36 mais 6, 42, 42 mais 6, 48. Então, se você está com um pouco de dificuldade de fazer alguma soma, é 6 vezes 8. Né? Seria o equivalente a 6 vezes 8. Se você está com uma dificuldade de fazer 6 vezes 8, você pode lembrar de onde veio esse 6 vezes 8. Veio de uma soma de 8 6 seguidos. Né? 8 vezes o 6. É uma soma de 8 6 seguidos. Então, mesmo que você não saiba o resultado direto, se você já sabe que 6 vezes 8 de cabeça é 48, show, beleza, mais rápido ainda. Né? Você vai poupar o trabalho de fazer 6, mais 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 6. Você vai poupar o trabalho de fazer essa conta, fazendo uma única conta, e é 6 vezes 8 que você já sabe o resultado. Beleza, dito isso, o que acontece? A potenciação é semelhante, né? Só que ao invés de ser uma soma consecutiva, vai ser uma multiplicação consecutiva, né? Você teria, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? 3 vezes 3, depois o resultado vezes 3, o resultado vezes 3. Assim como a gente faria 6 mais 6, 12, o resultado mais 6, 18, o resultado mais 6, 24, e aí vai fazendo até achar o resultado. Tá certo? Só que essa multiplicação consecutiva, a gente também vai conseguir escrever uma forma resumida. Assim como a gente escrevia 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, 8 vezes, a gente simplificava por essa conta aqui, certo? Da mesma forma, a gente vai conseguir simplificar isso aqui também de alguma forma. Que forma é essa? São as potências. O que é uma potência? É quando você tem um valor embaixo, é assim que a gente representa uma potência, e um valorzinho em cima. E semelhante a como acontece na soma, né, o valor que se repete aqui é o 6. Então a gente vai colocar aqui 6. Tá? E a quantidade de vezes a gente coloca depois, vezes 8. Aparece 8 vezes esse número,
vezes 8. Aqui a ideia é parecida. Os 3 que está sendo multiplicado várias vezes seguidas. Então a gente vai colocar o 3 aqui embaixo. E a quantidade de vezes que ele aparece, a gente vai colocar em cima como um número pequenininho, que vai se chamar expoente. Tá? Então, essa é a estrutura básica de uma potência. Você coloca o número que se repete embaixo, e a gente chama ele de base, e coloca o valor, a quantidade de vezes que ele se repete em cima, chamando de expoente. Beleza? Até aí, tranquilo? Tá. E no que isso vai me ajudar, Vinícius? Do mesmo jeito que a soma te ajuda a poupar o trabalho de fazer a conta 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, a potência pode te ajudar a simplificar essa conta de multiplicação se você já souber o resultado da conta, né? No caso, 6 vezes 8, se você já souber, você já pula direto para 48. Mesmo que você não saiba, entendendo como funciona a multiplicação, que é uma soma de vários números seguidos, você pode meio que pular alguma etapa e já pular, qual eu fiz ali como exemplo, peguei o 6 vezes 6 já pulei várias etapas, só somei mais 6 duas vezes ali para chegar no 6 vezes 8. Então, por exemplo, 3 vezes 3, né, eu sei que é 9. 3 vezes 3, eu tenho 3 vezes 3 aqui também. Então eu posso fazer esse 3 vezes 3 aqui que dá 9, mantém essa multiplicação aqui no meio dos dois, beleza? E aqui esse 3 vezes 3 também vai dar 9. Então eu posso fazer 9 vezes 9. Ao invés de fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E 9 vezes 9 é 81. Então, quanto que é 3 elevado a 4? Quanto que é esse valor aqui? Esse valor aqui, 3 elevado a 4, é justamente 81. Porque é 3 vezes 3, é o resultado da conta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Beleza? Tá, Vinícius, para que eu vou escrever 3 elevado a 4 se eu vou ter que fazer de qualquer jeito a conta 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? Bom, nem sempre você vai ter que fazer essa conta, porque às vezes você já vai ter decorado esse resultado. Mas é importante você conhecer o que é uma potência, porque, por exemplo, se você por um acaso te pergunta quanto que numa conta, numa questão ou na vida, você acaba precisando fazer a conta de 7 elevado a 3. Né? Perdão, de 7 vezes 3. Aí você, putz, não sei a tabuada de 7 vezes 3. Não sei a tabuada do 7. Não sei quanto que é de cabeça 7 vezes 3. Mas você sabe encontrar o resultado de 7 vezes 3. O resultado de 7 vezes 3 é 7 mais 7 mais 7. 7 mais 7, 14, mais 7, 21. É a mesma coisa se alguém perguntar quanto que é 7 elevado a 3. Numa questão, né, aparece isso aqui. O que é isso aqui? Se você não souber o que é isso, você nunca vai conseguir achar a resposta. Você sabe que 3 elevado a 4 é fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se por um acaso você já souber que 3 elevado a 4 é 81, você já acha direto a resposta. Você pula essa etapa, você não precisa fazer essa conta. Mesmo jeito, se você já souber que, por exemplo, no meu exemplo, que 7 vezes 3 é 21. Se você já sabe isso, já pula direto para a resposta. Não precisa ficar fazendo 7 mais 7 mais 7. Mas se não souber, você sabe o que é uma multiplicação e você consegue chegar no resultado somando devagarinho. Potência é a mesma coisa. Se você não tiver esse resultado aqui decorado, não tem problema. Se alguém te perguntar, você consegue achar esse resultado multiplicando. Tá certo? Tranquilo? Então é isso. Vamos voltar lá para a nossa atividade aqui que eu passei, que foi a nossa aula 15. Certo? Então, aula 15. Ele vem explicando tudo, exatamente tudo isso que eu falei, ele vem explicando aqui, ele dá alguns exemplos de como pode acontecer uma situação, um problema que apareça uma condição que favoreça ao cálculo de potência. Ele usa exatamente o exemplo de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Que é 3 elevado a 4, onde a base é o 3 e o expoente é o 4. Base é o número que se repete, que é o 3, e 4 é a quantidade de vezes. Aparece 1, 2, 3, 4 vezes. E esse resultado é 81, tá certo? Bom, aqui ele explica justamente isso. A base é o valor que se repete, o expoente é o número de vezes que repetiu uma base, e o nome desse resultado, 81, é chamado de potência. É o produto final, né? É o resultado da multiplicação. Depois que você abre a potência e multiplicação, você vai encontrar um resultado. Então, 81 é uma potência de 3, porque é 3 elevado a 4 dá 81, tá certo? É o resultado da potência de 3 elevado a 4. E como é que a gente lê isso, né? Então, justamente, você vai falar, vai falar o número que está escrito na base e depois vai falar elevado a e o número que está em cima. Então aqui é 3 elevado a 4. O número que está embaixo, elevado a, e fala o número que está em cima, tá certo?
Deixa eu diminuir um pouquinho a câmera aqui, está quase cortando. Pronto. Então, aqui, 5 está embaixo. 5 elevado a, e fala o número de cima, 4. Aqui, 3 elevado a, fala o número de cima, 8. Então, é 3 elevado a 8. Número de baixo é 6, número de cima é 15. Então, é 6 elevado a 15. Beleza? Tranquilo, sem muita dificuldade aí. Bom, tem dois casos especiais, que é quando está elevado a 2 e elevado a 3. Se você quiser continuar lendo 5 elevado a 2, 7 elevado a 2 e 3 elevado a 2, está certíssimo. Esse é o jeito padrão de se ler qualquer potência. Igual aqui embaixo, 5 elevado a 3, 15 elevado a 3 e 9 elevado a 3. Não está errado, está certo, tá bom? Esse é o jeito padrão de se ler uma potência, beleza? Agora, se tiver elevado a 2, a gente pode ler de outra forma também. A outra está certíssima, mas você também pode ler, ao invés de 5 elevado a 2, ler ao quadrado. Né? 5 elevado ao quadrado, 7 elevado ao quadrado, 13 elevado ao quadrado. Tá bom? E assim também é equivalente para quando o expoente é 3. Quando o expoente de cima, o número está elevado a 3, você pode ler de outra forma. E essa forma é chamar ele de ao cubo. Né? Então aqui ao quadrado e ao cubo, beleza? Então aqui eu posso falar 5 elevado ao cubo, aqui eu posso falar 15 elevado ao cubo e aqui eu posso falar 9 elevado ao cubo, tá bom? De novo, é opcional, você pode continuar lendo 5 elevado a 3, 15 elevado a 3 ou 9 elevado a 3, mas muitas vezes, principalmente nos exercícios, nos livros, vai vir escrito ao cubo. E aí a gente tem que saber que quando tiver escrito ao quadrado, ele está se referindo a uma potência elevada a 2. E quando ele está se referindo ao cubo, ele está se referindo a uma potência elevada a 3. Show? Tranquilão? Essa parte é de boa. E as atividades? Né? Aí eu passei algumas atividades para vocês se familiarizarem com essa notação, com essa forma de escrever, com a nomenclatura. Né? Então aqui a gente vai resolver essas questões aqui. Eu tenho que escrever 2 elevado a 4, certo? Então aqui eu vou pegar essa potência aqui e vou usar como Ctrl+C nela para ficar mais fácil. Bom, 2 elevado a 4, 2 é a base, elevado a 4 é a potência, certo? Tá bom essa letra? Ah, dá para ver. Dá para ver direitinho sim. Então vamos continuar. 3 elevado a 4. 3 é a base elevado a 4 ao quadrado. Perdão. 3 elevado ao quadrado. É aí que tá. Quadrado a gente tem que ler, mesmo que a gente não queira, na hora de falar, a gente pode falar elevado a 2, mas sempre que a questão falar ao quadrado, a gente tem que saber que ele está se referindo a um expoente 2. Então, 3 elevado ao quadrado é 3 elevado a 2. Né? Não confundir quadrado com 4. Quadrado elevado a 2, cubo elevado a 3. Beleza? 5 ao quadrado. Então, 5 é a base, ao quadrado é sempre potência 2. Certo? 1 elevado a 8. 1 elevado a 8. Então, base é 1, 8 é o expoente. 5 elevado ao cubo. Então, 5 é a base, ao cubo é potência de 3. 5 ao cubo. 5 elevado a 3. 12 ao quadrado. Então, aqui, base é 12. Sempre que for ao quadrado, ele está falando de potência de 2, certo? E, por fim, para encerrar essa questão, 10 elevado a 5. Base é 10, elevado a 5 é o expoente. 10 elevado a 5, beleza? Então aqui, ele pediu para representar as potências, está representadíssima aqui, está certinho, show? E calcular, então a gente tem que calcular isso. Ele deu até os exemplos aqui, né? 2 elevado ao cubo representou, abriu na forma de multiplicação, fez as contas, aqui 2 vezes 2, né? Ele pegou primeiro 2 vezes 2 aqui, fez essa conta aqui, 2 vezes 2, deu 4. Poderia até ter deixado assim, né? Com essa cor. Aqui ele fez passo a passo, ele fez 3 vezes 3, 9, que é esse resultado aqui.
Aí ele fez 9 vezes 3, que é 27. Tá certo? Aí ele fez 9 vezes 3, que é 27. Ó, 3 vezes 3, que deu 9. Beleza? Negrito apareceu. 3 vezes 3 deu 9. Aí 9 vezes 3 deu 27. E 27 vezes 3 deu 81. Mas poderia fazer igual eu fiz lá em cima. Né? Lá em cima não, aqui, ó. Igual eu fiz aqui, né? Eu fiz 3 vezes 3 dando 9. Aqui, eu fiz 3 vezes 3 dando 9. Fiz 3 vezes 3 dando 9. 9 vezes 9 é 81. Deu certo igual. Tranquilo? Sem problemas. Vamos voltar para lá. Então vamos lá. Vamos abrir todas essas potências. 2 elevado a 4. Quem está embaixo é quem se repete. Então vai aparecer 2 várias vezes. A quantidade de vezes que eu vou repetir esse 2 é a quantidade que tiver escrito em cima. Então aqui, 3 elevado a 2, quem repete é o 3. Quantas vezes eu repito 3? 2. 5 elevado a 2, quem repete é o 5. Quantas vezes eu repito 5? 2, porque em cima está escrito 2. 1 elevado a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Então, quem se repete é o 1, que é o número maior, que está embaixo, que é a base. Quantas vezes eu repito ele? 8 vezes, que é o número menor, que está em cima, que é o expoente. 5 elevado a 3. 5 se repetindo 3 vezes, sempre, né, potência sempre intercalando com multiplicação. 12 elevado a 2 é 12 vezes 12. 10 elevado a 5, 10 vezes 10, 2, 3, 4, 5, né? E muita gente acaba confundindo no começo, porque está muito apegado à ideia de multiplicação e faz 2 vezes 4, e não é isso, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes a multiplicação de 2 vezes 2 sendo repetido, entendeu? Então vamos lá, 2 vezes 2, 4, e tem outro 2 vezes 2 também. Né? A gente está fazendo isso aqui, fazendo essas duas contas separadas, tá certo? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16. Professor, se eu for fazer de 1 em 1, dá certo? Dá, ó. 2 vezes 2 dá 4. Perfeito? Quanto que é 4, que é o resultado disso, vezes 2? 8. E 8, que é o resultado disso, vezes 2. 16. Dá certo igual. Né? Na multiplicação, você pode juntar bloquinhos e fazer as contas separadas, que não tem problema. A ordem não vai influenciar no resultado, e nem as partes que você vai juntando para fazer a conta primeiro também não muda o resultado. Na multiplicação, você tem propriedade comutativa, que é mudar a ordem, e também tem propriedade associativa, que você pode juntar blocos diferentes e fazer essas contas de maneiras associando valores diferentes em ordem diferente, que não vai mudar o resultado. Beleza? Se for tudo multiplicação, não tem problema. Beleza, 3 vezes 3, está na tabuada 3. 3 vezes 3, 9. Show. 5 vezes 5, também deveríamos saber de cabeça que 5 vezes 5 é 25. Agora aqui muita gente se engana, acaba confundindo, apesar de ser uma conta simples. Não é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Não é 1 vezes 8, é 1 vezes 1, que dá 1, vezes 1, que dá 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 8 vezes é 1 vezes 1, que vai dar 1, vezes 1, que vai dar 1, vezes 1, que vai dar 1. Então esse resultado aqui vai dar 1. Perfeito? Tranquilo. E aí a gente consegue até tirar uma das propriedades de potência, que 1 elevado a qualquer valor vai ser sempre 1, porque você vai fazer sempre a conta 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não importa a quantidade de vezes, você vai pegar 1 e ficar repetindo, multiplicando sempre por 1. Então esse resultado vai dar 1, independente do valor que tiver em cima. Show? 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 a gente já fez aqui, dá 25. Né? Então essa conta aqui dos dois primeiros, 5 vezes 5, a gente já fez. Deu 25. Tá certo? E aí 25 vezes 5 para finalizar, perdão, a conta dá 125, tá bom? É só armar no papel e fazer, mas com o tempo a gente acaba até acostumando e vai decorando esses resultados de potência, porque aparecem muito, com muita frequência. 12 vezes 12, por exemplo, 12 ao quadrado, também sei de cabeça que é 144. Mas com o tempo a gente vai acostumando. Se não tiver,
Não tem problema, é só fazer, assim como se você tiver com dificuldade numa conta de tabuada, você pode ir contando no dedo somando, você pode pegar uma tabuada e consultar, tá? Sem problemas. Então 12 vezes 12, não sei quanto que é, arma a continha e faz sem problemas. 10 vezes 10 vezes 10. Bom, 10 tem uma propriedade muito legal, que é quando você tem uma multiplicação por 10 consecutivas, né, você pega o 1, repete, porque ali né, é tudo 1, 10 vezes 10, o 1 vai continuar dando 1, não vai mudar o valor que está na frente. E a quantidade de zeros, né, a quantidade da potência de 10, é a quantidade de zeros que está aparecendo ali na multiplicação, que são 5, né, que é o mesmo valor da potência, é a quantidade de zeros que vai ter em sequência. Então aqui vai ser 1 seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Que vai dar, se a gente botar um pontinho aqui para ajudar a nossa leitura, 100 mil. Tá bom? Então, quando você tem multiplicações por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil, repete o valor que está sendo multiplicado, conta a quantidade de zeros e coloca no final. Tá? Sempre quando você tem multiplicações com valores que terminam em zero, esquece esses zeros, multiplica o resto e acrescenta esses zeros no final. Então aqui, se eu esquecer todos os zeros, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E agora coloca os zeros que você tirou no final. 1 seguido de 5 zeros. Tá certo? Número 2. Ele quer que você indique na forma de potência os produtos. Ele só quer que indique, não quer que faça a conta. Beleza? Então ele só quer que você pegue essa multiplicação e transforme numa potência. Show? 5 seguido, uma multiplicação consecutiva de 5. Transforma em uma potência de 5. Multiplicação consecutiva de 7, transforma em uma potência de 7. Só indicar, só para a gente acostumar com essa leitura, acostumar com esse formato. Aqui está errado, ó. Tinha que ter apagado esse x aqui. Não era para terminar com x ali não. Tá certo? Então vamos lá. Aqui, 2. Aqui, ó, até ressalta aqui, ó. Nessa atividade não é necessário calcular, basta representar na forma de potência, tá? Sem problemas. Então, quem é a base aqui? A base é o 2. É o número que está sendo repetido. Quantas vezes ele está aparecendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. Então, 2 elevado a 7. Aqui quem está sendo repetido? É o 7. Quantas vezes? 5. Então, aqui é 7 elevado a 5. Aqui quem está sendo repetido? É o 8. Quantas vezes? 2. Então, é 2 elevado ao quadrado, ou 8 elevado a 2. Aqui quem repete é o número 10, que está sendo repetido. Quantas vezes? 5, igual ali em cima na questão que pedia para calcular. O número que está sendo repetido aqui é quem? 12. Quantas vezes o 12 está sendo repetido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes que o 12 está aparecendo. 0 é o número que está sendo repetido. Quantas vezes que ele está sendo repetido? 4. E se eu fosse fazer a conta, quanto que é 0 vezes 0? 0 vezes 0. 0 vezes 0. 0 vezes 0. 0. Não importa quantas vezes você multiplique o 0, o resultado vai ser 0. Então, mais uma outra propriedade, né? 1, qualquer valor que esteja em cima, a multiplicação de 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 0, não importa o valor que esteja em cima. A multiplicação 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Tá certo? Salvo uma exceção que eu vou falar mais adiante. Agora aqui, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, base é 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 1 elevado a 7. Tá bom? Aqui ele pede para calcular o resultado, tá bom? Aqui ele pede para calcular o resultado, para a gente entender o que base é o número que está embaixo, o expoente é o número que está em cima. Base é o número que vai ser repetido, expoente é a quantidade de vezes que ele vai ser repetido. Então aqui nós vamos repetir o 3 quantas vezes? 2. Base é 3, é o 3 que é repetido. Expoente é 2, repete 2 vezes. Vou montar todos, depois a gente faz a conta, que é mais fácil. 5 é quem está sendo repetido. O expoente é a quantidade de vezes que a gente vai repetir. Então é 5 vezes 5 vezes 5, repete 3 vezes. 10 é o número que está sendo repetido. Então ele que é a base, é ele que está sendo repetido. O expoente é 4, então a gente vai repetir 10, 1, 2, 3, 4 vezes. Base é o número que está sendo repetido. Então é 1. Quantas vezes a gente vai repetir esse 1 sendo multiplicado? 5 vezes. Então é 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Base é quem está sendo repetido.
Então, 6 é o número que está sendo repetido. Quantas vezes eu vou repetir esse 6 multiplicando sempre? 4 vezes. Então, é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 4 vezes, beleza? Agora, 3 vezes 3 dá 9, já fizemos. 5 vezes 5 vezes 5 já fizemos ali em cima, é 125. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. De novo, quantos zeros estão aparecendo? 4. 1, 2, 3, 4. Vai aparecer 4 zeros seguidos. E os números que... Ignora os zeros dali. Sobrou 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Que vai dar 1. Então aqui está dando 10.000. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Já vimos que 1, não importa o expoente, vai dar 1. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 36. Tá? 6 elevado a 4, a gente precisa fazer a continha. 1296. Com muita dificuldade, arma a continha que você acha o resultado. Mas aqui o intuito principal era entender como funcionam as potências. Como funciona a base, como funciona o expoente, o que é uma potência, né? Entender que é uma multiplicação consecutiva. Assim. Bom, essa aula foi mais simples. Deixa eu botar a câmera em tela cheia. Foi mais para tirar dúvida de vocês sobre a questão. Né, só tirar algumas dúvidas, explicando um pouco sobre a aula 15. Os exercícios não foram muito elaborados, não muito complexos, foi bem para trabalhar a base mesmo do sistema de potência, como é que funciona, algumas características, tá? E o exemplo que eu falei que ia comentar, esqueci. Vamos voltar aqui rapidinho. Que eu falei que sempre que tem 1 elevado a alguma coisa, eu comento isso na outra aula, se eu não me engano. Na aula 17. 1 elevado a qualquer coisa vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não sei quantas vezes, né? Você vai ter lá 1 vezes 1 vezes 1, um montão de vezes, não sei quantas. Isso aqui vai dar sempre 1. E quando você tiver 0 elevado a alguma coisa, no geral, a gente vai ser 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, não sei quantos zeros, depende lá da potência, certo? E aí isso aqui no final vai dar 0. Porém, tem uma exceção, tá? Na verdade, nem tudo são cores. 0 elevado a 0 tem um problema, tá? 0 elevado a 0 não dá 0. Isso aqui é indeterminado, tá bom? Tem um resultado, mas o resultado é indeterminado. É só um detalhe formal, tá? Que a explicação básica, a explicação simples para vocês entenderem é que 0 elevado a qualquer coisa é 0. E se eu tiver qualquer coisa elevada a 0, dá 1 por definição. Tá? Isso é uma prova que a gente consegue no ensino médio explicar por que isso aqui dá 1. Né? A gente costuma deixar para o ensino médio para explicar melhor. Mas por definição, a gente aceita por enquanto no ensino fundamental, né, nível de 6º, 7º, 8º ano, a princípio a gente aceita que qualquer coisa elevada a 0 é 1. Mas tem uma explicação para isso sim, tá? Não é nada tirado do bolso não, tem todo um porquê. Bom, e aí você tem 0 elevado a qualquer número é 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. E aqui você tem, nesse terceiro caso aqui, você tem justamente os dois casos acontecendo ao mesmo tempo. 0 elevado a qualquer coisa deveria ser 0, mas se eu tiver qualquer coisa elevada a 0 deveria ser 1. Tá? Então 0 elevado a 0 dá indeterminado, porque você tem ali esses dois critérios acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Bom, essa é a explicação que eu posso dar para vocês entenderem de uma maneira simples e prática por que 0 elevado a 0 é indeterminado. Então, na verdade, 0 elevado a qualquer coisa é 0 desde que o expoente não seja 0. E qualquer coisa elevada a 0 é 1 desde que a base não seja 0, né? Essa qualquer coisa não seja 0, porque vai entrar nesse caso aqui e esse caso aqui da Chabu não funciona. Tá bom? Mas isso é só uma formalidade. Mas saibam que 0 elevado a 0 não dá para você ter um resultado específico, beleza? Então esses dois casos aqui são válidos, tá? Com exceção dessa situação aqui em específico. Bom, e é isso. Agora sim, vamos finalizar o vídeo. Meu cabelo tá uma bosta. É isso, galera. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham conseguido fazer a atividade e que qualquer dúvida que tenha ficado possa ter sido sanada com essa correção, tá bom? Sexta-feira tem outro vídeo, ok? Porque eu fiquei devendo um vídeo semana passada, que eu não consegui fazer por questões pessoais e de saúde. Tranquilo? Um beijo a todos, um abraço e uma ótima semana.